Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 11 de maio de 2021. Vamos falar hoje sobre o G7 e a China e as conclusões finais que o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, onde todos são democracias, sobre a China, que é o segundo PIB mundial, mas não é uma democracia, é um país de um partido único, o Partido Comunista Chinês. Antes quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Os países do G7 condenaram os abusos dos direitos humanos da China, mas os países individuais são deixados livres para decidir o que fazer. Os ministros das Relações Exteriores do grupo de países ricos do G7 se abstiveram de quaisquer medidas concretas para confrontar a China, em meio à preocupação de alguns membros, especialmente os membros que mais não queriam fazer sanções à China e tomar uma posição mais dura são a Itália e a Alemanha, estavam com medo com represálias caso sua linguagem fosse muito ameaçadora. Em vez disso, os ministros preencheram suas lacunas sobre como enfrentar a ascensão da China, jurando apenas melhorar a resiliência de seus países às políticas e práticas econômicas arbitrárias e coercitivas da China. O grupo presidido pelo Reino Unido, que reuniu-se em Londres, ao longo de 3 dias, foi inequívoco ao condenar a segmentação de uigures. Os uigures é uma etnia na China que é muçulmana, e também como membros de outros grupos étnicos e religiosos minoritários, e a existência de uma rede em grande escala de réus políticos e campos de reeducação, ou de educação, como eles chamam, e onde são feitos onde são ouvidos relatórios de sistema de trabalho forçado e esterilização forçada. Por exemplo, nos uigures, nesses campos que eles não chamam de concentração, é o Ocidente que chama, eles chamam que são escolas, né? São campos para a pessoa aprender uma profissão, mas no final ela sai com uma lavagem cerebral para abandonar a sua crença religiosa. No caso, a crença muçulmana, no caso dos uigures, porque eles são muçulmanos. Os países do G7 foram deixados por conta própria para decidir a melhor maneira de combater o suposto uso de trabalho forçado na província de Xinjiang, com alguns dispostos a aplicar sanções, proibições de comércio e outros simplesmente para intensificar as campanhas de informação com as empresas. Essa saiu a posição do G7. As críticas à China foram cuidadosamente equilibradas com o compromisso de buscar oportunidades de trabalhar com a China para promover a paz, segurança e prosperidade regional e global. Os Estados Unidos da América estão promovendo um plano para o Ocidente e coordenaram um plano de infraestrutura alternativa para rivalizar com a iniciativa da Cintura e Estradas da China, que aumentou a influência chinesa, especialmente na África. Então, os Estados Unidos estão tomando uma outra postura, mais ativa para rivalizar com a China. O país parece que é um dos únicos, né? Mas deve ser seguido, eu acredito, pelo Canadá, pela Inglaterra. Com grande parte dos 3 dias de discussões sobre como as democracias do G7 poderiam formar alianças mais amplas para combater a ascensão de regimes autoritários liderados pela China e pela Rússia, o comunicado convocou unidades de desinformação para combater o bullying russo. O bullying russo é o caso que está acontecendo na Ucrânia, na Geórgia, na Moldávia, etc. E também pediu a participação significativa de Taiwan nos fóruns da Organização Mundial da Saúde e na Assembleia Mundial da Saúde. Algumas das discussões mais tensas se concentraram em um plano para retomar os esforços para garantir o acesso equitativo das vacinas da Covid aos países pobres, em face da evidência esmagadora de que o rico Oeste, no caso dos países da União Europeia, né, e nos casos dos Estados Unidos, Canadá e outros, né, monopolizou a compra de vacinas, ou seja, monopolizaram a compra de vacinas, deixando a África para trás. E aí, em face disso, o ministro das Relações Exteriores da África, que foi convidado a assistir o evento, ele fez uma advertência para o grupo do G7 sobre o fracasso moral do Ocidente por causa desse tipo de medidas, que eles tomam vacina e o resto do mundo é deixado
sem as vacinas. O G7, em um plano de ação, referiu-se a levantar dinheiro extra para o esquema de distribuição da COVAX, administrado pela ONU, e pediu uma produção mais ampla, mas evitou endossar o apelo para que as empresas farmacêuticas sejam forçadas a renunciar a seus direitos de propriedade intelectual. No caso, pesou muito. Você vê como é forte, como pesa o lobby das empresas farmacêuticas, né? Então, em torno de 10 empresas que, eu diria para vocês, sem medo de errar nessa geopolítica, eles mandam no mundo, né? Eles mandam no mundo e os países aceitaram e acataram e não foram discutir isso. E em vez disso, o G7 trabalhará em vez de forçar as indústrias a renunciar a seus direitos, né? O G7 vai trabalhar com a indústria na promoção de parcerias entre as empresas e no incentivo ao licenciamento voluntário, acordos de transferência de tecnologia e contratos de fabricação em termos mutuamente acordados. Acho que vai ficar no blá, 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 e o problema vai continuar o mesmo. Tudo visando sempre o lucro final. O lucro sempre será mais importante para essas empresas, lamentavelmente. Não que eu seja contra a empresa privada, não que eu seja contra a livre iniciativa ou contra o lucro, mas nesse caso, acho que os países mais pobres, o mundo desenvolvido, teria a obrigação de atender mais prontamente. Alguns ministros do G7 disseram que a discussão da renúncia não era a prioridade número 1 e que o foco deveria ser no aumento voluntário da produção em novos acordos de parceria, em vez de um confronto com empresas farmacêuticas que levaria apenas a prolongar as batalhas judiciais. Os 60 patrocinadores da proposta de economias emergentes são colocados contra países desenvolvidos e mais ricos, como a Suíça, os Estados Unidos e a União Europeia, onde muitas empresas, eu diria a maioria das empresas, se não todas, têm sua sede, à exceção das que são fabricadas na China e as que são fabricadas na Rússia. O resto, todos têm sede nesses países. O chefe do Banco Mundial juntou-se ao debate, instando os países avançados a exportar mais vacinas excedentes e desistir das opções de dose de vacina para liberar o fornecimento aos países em desenvolvimento. Em um sinal de como a saída de Donald Trump do cenário mundial foi vista como uma chance de reacender o multilateralismo ocidental, e do G7 em particular, o comunicado redigido no Reino Unido, incluindo parágrafos sobre Covid e educação, e também a recuperação da fome, em uma tentativa de mostrar que o Ocidente pode agir em conjunto. O comunicado abrangeu virtualmente todos os locais problemáticos internacionais, de Mianmar, Líbia, Síria, Ucrânia, etc. Houve um acordo provisório para a realização de uma segunda reunião presencial de ministros das Relações Exteriores focados na África no outono desse ano. Por outro lado, a cúpula dos líderes do G7, sediada nos Estados Unidos, em 2018, a do ano passado, ela foi cancelada, né? E o G7 canadense de 2018 terminou em um caos quando Trump retirou seu apoio ao comunicado. E o G7 francês, em 2019, não redigiu um comunicado por medo de brigas com os Estados Unidos da América em questões como comércio, direitos humanos e China. Então, agora, esse ano, o comunicado foi, de fato, redigido. Por outro lado, determinado a mostrar uma nova postura americana, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken disse que o evento se caracterizou pelo grau de acordo violento, apesar das tensões sobre como chamar a China. O Reino Unido sentiu que sua decisão de realizar uma cúpula presencial foi justificada pela qualidade e vigor da discussão presencial, digo. Mesmo que o evento tenha quase sido cancelado na última hora, porque alguns países convidados, a Austrália, a Coreia do Sul, a África do Sul e a Índia, no caso a Índia, testou 2 de seus membros positivamente para a Covid, mas eles simplesmente exigiram que a delegação indiana, toda ela, se isolasse. E o evento transcorreu normalmente com os outros países que testaram negativo para a Covid. De fato, quem está, vamos dizer assim, encarando a China nessa guerra, que é uma guerra comercial entre eles, são os Estados Unidos. A maioria dos outros países não quer se envolver. É claro que os Estados Unidos não ficarão sozinhos nessa questão.
A Inglaterra já deu apoio na questão de Hong Kong contra a China, na violação de direitos humanos e pelo fato de não haver democracia na participação e na prisão de manifestantes e de estudantes. O Canadá também. Acredito que esses dois países do G7, com certeza, vão apoiar os Estados Unidos. Aliás, já estão apoiando os Estados Unidos, normalmente fecham com eles. A questão é que tem a Alemanha, a Itália, né? Aí já são 5 países, né? Tem a França está com uma série de problemas internamente, não acredito que vai fechar nesse momento com os Estados Unidos, e por aí vai. E acho que essa disputa com os Estados Unidos e a China vai continuar, e ela vai liderar o grupo de países que estiverem com ela. Mas agora, para os demais países, pelo menos os do G7, e vai ter outros países também, o que importa é a questão comercial, a questão do direito humano, porque ele pode continuar tendo a questão comercial, né? Porque é uma questão de 2 sentidos. A China precisa da Europa. Precisa porque o mercado dela é na Europa e os Estados Unidos são os 2 principais mercados dela. Mas os europeus não querem se indispor com ela, né? E, então, acredito que a China vai continuar nessa batalha, nesse jogo de braço com os Estados Unidos. Tem a questão de Taiwan, que foi abordada, eles estão convidando a Taiwan a participar mais ativamente na Organização Mundial de Saúde, e isso deve acontecer. E essa questão assim como a chantagem que a Rússia faz sobre a Ucrânia e os outros países, como Geórgia, Moldávia e outros, a China faz sobre Taiwan. Não acredito que vai eclodir uma guerra por causa de Taiwan. Não acredito que a China vai invadir Taiwan. Não acredito nisso. Acredito que a China vai fazer a retórica dela, vai continuar fazendo manobras militares, mas Taiwan vai continuar independente e livre, pelo menos pelos próximos anos. É a minha visão. Não existe possibilidade de um ataque iminente, como alguns outros analistas acham. Discordo, né? O meu ponto de vista é que, pela posição dos Estados Unidos, firme, e também não interessa um desgaste grande com todo o Ocidente da China, porque ela é o segundo maior PIB, são 14 trilhões, mais de 14 trilhões de dólares de PIB. Ela não quer ficar mais pobre, ela quer competir para ir mais para frente e, quem sabe, ser o primeiro PIB do mundo, ser a nação mais importante do mundo. Hoje é os Estados Unidos. Essa queda de braço, então, vai continuar com os seus aliados. E qualquer guerra vai empobrecer todo mundo, inclusive quem não entrar na guerra, porque os mercados dos outros países também dependem dos Estados Unidos e dependem também da União Europeia. E como muitos dependem da China, né? Vocês sabem que a China hoje faz comércio com todo mundo. Essa é a realidade. Então, vamos ver como é que fica. Acho que a coisa vai caminhar mais ou menos por aí. Diferente do que acontece na Rússia, onde o Putin já invadiu alguns vizinhos e está lá dentro desses países vizinhos. Então é um outro tipo de queda de braço. Mas o Putin é um país mais pobre que os Estados Unidos e do que, eu digo a Rússia, não o Putin. A Rússia é um país muito mais pobre do que os Estados Unidos e do que a União Europeia, aliás, bem mais pobre. O PIB dela é 1,6%, e agora, ano passado, com o Covid, caiu 3%. Então, é 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. Então, a posição dela é diferente, né? Mas analisamos aqui a China, a gente falou bastante sobre a Rússia no início do G7 e no final do G7, quando Antony Blinken esteve na Ucrânia. Obrigado a todos. Por favor, inscrevam-se no canal, ajudem o canal. O que vocês veem aqui, vocês não veem em outros canais. São notícias diferentes, muitas vezes outro enfoque, vocês podem até não concordar, mas vocês veem aqui coisa séria e honesta nesse canal. Também inscrevam-se no canal, compartilhem com suas redes sociais, deem o like e façam seus comentários. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.